meu nome é Daniela, eu sou professora de epidemiologia na modalidade de ensino à distância da Famílias. E hoje a gente vai conversar sobre a última unidade, unidade 6, do Sistema de Informação em Saúde e Vigilância Epidemiológica. No módulo 1, nós vamos estudar o Sistema de Informação em Saúde e a Vigilância Epidemiológica. O que é vigilância? Eu trouxe esse conceito do dicionário Aurélio. Vigilância é o ato ou efeito de vigilar ou vigiar, estado de quem está vígio ou vigilante, atenção, zelo, diligência, cuidado e precaução. Então, qual que é a função de um vigilante de um condomínio? Evitar com que ladrões entrem nesse condomínio. A vigilância epidemiológica, ela serve para que a gente minimize, a gente permaneça em estado de vigilância para qualquer doença que surgir na minha população, para que a gente esteja preparado para combater, evitando aí a dispersão da doença. Esse é o trabalho da vigilância epidemiológica. De acordo com o Bonita 2010, vigilância em saúde é a coleta, análise e interpretação sistemática de dados em saúde para o planejamento, implementação e avaliação das atividades em saúde pública. Os dados obtidos pela vigilância devem ser disseminados, permitindo a implementação de ações efetivas para a prevenção da doença. Os mecanismos de vigilância incluem a notificação compulsória de algumas doenças, registros de doenças específicas, base populacional ou hospitalar, pesquisas populacionais repetidos ou contínuos e a agregação de dados que mostram padrões de consumo e atividade econômica. O conceito definido pelo SUS, da Lei 8.080/90, é o conjunto de ações que proporcionam conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com as finalidades de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle de doenças e agravos. De forma simplificada, o conceito de vigilância epidemiológica é o conjunto de ações para a prevenção e controle de um determinado agravo à saúde. De forma mais simplificada ainda, é a informação para a ação. Então, para que o governo consiga controlar as doenças que circulam na nossa população, a gente precisa conhecer essas doenças, a gente precisa de um sistema de notificação para que a gente consiga nortear as estratégias de controle e prevenção. O enfoque principal é, então, monitorar de forma continuada uma doença, um determinado agravo à saúde, estabelecendo as estratégias de prevenção e controle. Então, vigilância é encontrar um foco, determinar os riscos e reduzir a prevalência da doença naquela região. Então, a vigilância epidemiológica, por exemplo, no caso da doença de Chagas, a contaminação vetorial nos bancos de sangue, ela está bem controlada. Hoje, no Brasil, a principal forma de contaminação é a infecção oral, pela contaminação do açaí ou caldo de cana com barbeiro macerado, barbeiro infectado macerado junto com o alimento. Então, a gente precisa de estratégias de vigilância, principalmente porque é uma doença que não tem tratamento específico na fase crônica. Então, a detecção dos casos agudos no início da doença é fundamental para as ações de vigilância epidemiológica. Além disso, a gente tem outros exemplos da vigilância epidemiológica. E no histórico da vigilância, a gente pode citar o exemplo da varíola. A varíola humana, no século XV, os chineses e os turcos já observavam que os indivíduos eles recuperavam, os indivíduos que se recuperavam da varíola, eles eram resistentes a novos episódios. E no século XVIII, a gente tem a primeira vacinação por Edward Jenner em 1796. E o que Edward Jenner percebeu? Ele percebeu que as mulheres que ordenhavam as vacas, elas tinham contato com a varíola bovina e elas estavam protegidas da varíola humana, que é muito mais letal. Então ele cortou o braço de um menino de 8 anos, inoculou o vírus da varíola bovina. Depois de um tempo, ele inoculou o vírus da varíola humana e esse menino estava protegido. Dessa forma, a gente tem a primeira vacinação no mundo.
E com o programa de erradicação da varíola, em 1960, com o programa de vacinação em massa, em 1980, a Organização Mundial da Saúde anuncia a erradicação da primeira doença infecciosa a nível global, que foi a varíola. Então, a vacinação é uma medida muito importante de vigilância epidemiológica, e a gente pode observar isso no programa de vigilância epidemiológica que vocês elaboraram para a febre amarela. Aqui eu listei algumas doenças que, por meio da vacinação, a gente conseguiu reduzir o número de casos. Então, por exemplo, a pólio, a rubéola, o tétano, a hepatite B. Então, são doenças que, por meio da vacinação, a gente tem uma redução muito drástica no número de casos da doença, que é importante dentro das ações de vigilância epidemiológica. E quais são as principais funções da vigilância epidemiológica? A coleta e processamento de dados. Então, coletar os dados e processá-los é extremamente importante para a gente conhecer quais doenças que circulam naquela região, né? Por exemplo, as doenças de notificação compulsória. Análise e interpretação dos dados obtidos. Então, por exemplo, se é uma doença sexualmente transmissível, tem orientações específicas para essas doenças. Então, conhecer a doença é importante e interpretar qual que é a população de risco. O que eu posso fazer para minimizar os níveis de doença nessa população. Recomendação das medidas de controle e prevenção. Então, se eu conheço a distribuição da doença, eu posso determinar as estratégias de controle e prevenção. E também avaliar se essas medidas de controle e prevenção foram efetivas. Porque se eu estabeleço um programa de vigilância epidemiológica e tenho as medidas de prevenção e controle, o número de casos da doença ele tem que reduzir. Então, eu avalio também as medidas adotadas no programa de vigilância. E a divulgação da informação, que também é fundamental para um programa de vigilância epidemiológica. A divulgação de que aquela doença circula naquela região, como que eu posso prevenir uma determinada doença. Essas são as estratégias, as funções da vigilância epidemiológica. Um exemplo de vigilância epidemiológica é a malária. A malária, ela, na década de 40, ela existia em praticamente todo o território nacional. Toda a área verde no mapa era, na época, uma área de malária, com alta prevalência de malária. A partir dos anos 80, com as medidas de controle, com a borrifação, com o controle dos insetos, dos mosquitos vetores, com o diagnóstico precoce e tratamento dos doentes, com o conjunto de estratégias de controle, a gente conseguiu reduzir a malária e concentrar o número de casos da doença na região amazônica, que a gente chama de amazonificação da malária. Então, o programa de vigilância ele funciona muito bem na região que a gente chama de extra-amazônica. E por que o programa funcionou mais nessa área e a gente ainda tem a amazonificação da doença? Principalmente pela abundância de coleções aquáticas e a construção das casas próximas das áreas de mata, o que fica difícil, por exemplo, o controle vetorial, a borrifação de um inseticida dentro de uma área de floresta. E a abundância de criadouros, né, de coleções aquáticas, onde os mosquitos colocam os ovos e assim eu tenho o ciclo da doença nessa região. Então, por causa das características ambientais da região, a gente não conseguiu controlar a malária nessa área.